Eu tenho recebido muitos pedidos, muitas mensagens das pessoas pedindo para a gente mostrar alguns recursos, fazermos algumas comparações entre os recursos básicos, os avançados e suas aplicabilidades, né? Suas aplicações, como que a gente pode utilizar, aproveitar ao máximo todos os recursos, todas as fórmulas, as funções, todas as análises que o Excel nos possibilita fazer no dia a dia para apresentarmos relatórios gerenciais, relatórios analíticos, sintéticos, relatórios que possam, né, dar suporte à tomada de decisão por parte dos gestores, para que você possa administrar da melhor forma o seu negócio, as suas finanças, controlar despesas particulares da empresa, enfim, inúmeras projeções, programações, planejamento, é disso que nós estamos falando. E para começar essa série de vídeos, onde nós vamos fazer algumas analogias, comparando as funções básicas com as funções avançadas, eu vou começar com a função soma. A função soma é uma das funções mais utilizadas mundialmente. É uma das funções que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Agora, você sabia que além da função soma, nós temos também a função soma-C e a função soma-Cs. Exatamente, a função soma se divide em soma-C e soma-Cs. Eu vou dar um exemplo aqui para você ter uma ideia de que se trata. A função soma, imagina um relatório comercial, um relatório de vendas de um determinado período, onde você quer saber o valor total faturado. Qual foi o faturamento total no mês? Aí você vai utilizar a função soma, pura, simples, clássica. Somar para dar o total. Excelente, já resolve o problema. Agora, se você quer que ele te dê, o Excel te dê, o total faturado pelo vendedor Júnior Dalla Pria, aí nós já temos que definir um critério para fazer essa análise, né? Então nós queremos, nessa soma, nesse faturamento mensal, eu quero saber qual foi o total faturado pelo vendedor Júnior Dalla Pria. Então eu vou definir um critério. Tá? Então quando você pode definir um critério, né, você vai mudar só o nome do vendedor, José Alaor, Mário Souza. Você mudando o nome do vendedor, ele já vai dando o total de acordo com esse critério. Para isso que serve a função soma-C. Na função soma, não tem essa possibilidade. Você vai somar e vai somar todos os valores e vai te dar um total. Na soma-C, é possível, sim, definir um critério. Agora eu te pergunto, e se você, né, vai ficando um pouco mais exigente, um pouco mais criterioso, se você quer, nesse mesmo relatório, saber qual foi o total faturado do vendedor Júnior Dalla Pria do produto A. Eu quero que ele me dê o total faturado do vendedor Júnior Dalla Pria somente do produto A. É possível? É possível, só que agora, observe que nós estamos aqui com dois critérios, vendedor e produto. E se eu falasse para você que eu quero o valor total faturado, né, vendido do vendedor Júnior Dalla Pria do produto A da região B? É possível também. E aí nós já estamos com três critérios de análise. O vendedor, o produto e a região. E aí você pode infinitamente definindo critérios e mais critérios. É disso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos aprender hoje nesse vídeo. Então, não perca tempo. Se você está chegando aqui pela primeira vez em nosso canal, primeiro de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Júnior Dalla Pria, eu ensino Excel do zero ao avançado para você se destacar no mercado de trabalho. E se é a primeira vez que você está chegando aqui em nosso canal, já se inscreve aqui e não esquece de clicar no sininho para receber os avisos todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos. E eu te digo que isso acontece diariamente. Todos os dias nós temos alguma novidade, alguma dica, alguma aula importante do Excel. Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje, onde nós iremos ver todas as variações da função soma. Já estamos aqui com a nossa planilha compartilhada e vamos para a nossa primeira tarefa do vídeo de hoje. Somar para descobrir o valor total faturado desse relatório. Nós temos aqui uma relação de alguns pedidos de alguns clientes e o total faturado por cliente. E eu gostaria de saber qual é o valor total faturado nesse relatório. Então nós vamos utilizar a nossa função soma, né? Então vamos aqui, ó, já
Você clica na célula onde quer que apareça o resultado e vamos colocar o sinal de igual, soma, né? Abre o parênteses, então nós já estamos, agora tudo que você colocar dentro do parênteses ele vai executar. Então nós vamos somar o quê? Essa sequência. Então você vai selecionar do primeiro valor até o último valor, ó, da célula D5 até a célula D12, ó, coluna D, da linha número 5 até a linha número 12. Essa sequência é a que ele vai somar. Fechamos o parênteses e damos um Enter. Então o valor total é 311.504. É lógico que nós fizemos manual, né? Mas se eu der 2 cliques aqui, olha, eu digitei igual, soma, abri o parênteses, aí fiz a seleção, a sequência, fechei o parênteses. Você pode também, deixa eu dar um delete aqui, nós podemos aqui na barra de menu da página inicial, no canto superior direito, onde nós temos os recursos de edição, nós podemos vir aqui e selecionar o soma. Observa que ele já apareceu o soma e o que você colocar entre os parênteses ele vai executar. Então seleciona novamente a sequência e dá um Enter. Então o valor total é R$ 311.504. Aqui utilizamos a função soma, tá? Uma coisa que todo mundo consegue fazer fácil. Eu sei que você já domina esse recurso. Agora vamos para o nosso segundo exemplo, onde eu vou mostrar para você que nós podemos também utilizar a função soma com alguns critérios, né? No caso, nós vamos utilizar a função soma-se. Só para relembrarmos, ó, no valor, o faturamento total. Eu vou novamente no guia de menu da página inicial, vou vir aqui nos recursos de edição, vou selecionar o soma, seleciona a coluna, posso dar um clique aqui para selecionar a coluna do valor faturado e vou dar um Enter. Aí o valor total, 311.504. Agora, e se você precisar descobrir, observa que nós já temos aqui desse relatório comercial, desse relatório das vendas executadas em determinado período, nós já temos aqui na frente a situação. Alguns pedidos foram pagos e alguns pedidos ainda estão pendentes para o recebimento, né? Então eu gostaria de saber quanto já nós temos que já foi pago, quantos pedidos já foram recebidos e qual o valor total também dos pedidos que nós ainda temos para receber, ou seja, dos pedidos que ainda estão pendentes. Então nós temos aqui um critério. O critério é a situação. Eu quero saber qual é o total pago e eu quero saber também qual é o total que está pendente para recebimento. Então vamos fazer aqui. Primeiro vamos calcular o valor total pago. Correto? Então nós vamos, diferentemente do exemplo anterior, que nós colocamos a função soma, abrimos o parênteses, né? Clicamos aqui, fechou o parênteses e Enter, que ele dá o valor total. Agora eu quero saber, definir o critério, eu quero somente quem pagou, os pedidos que recebemos já. Então, para fazermos esse cálculo com esse critério, nós vamos utilizar a função soma-se. Né? Soma-se, abriu parênteses. Primeira coisa que ele vai pedir aqui na sintaxe, ó. Ele está perguntando qual é o intervalo para depois selecionarmos o critério. O intervalo é onde estão os critérios. Como eu quero o pago está na coluna da situação. Então o meu intervalo vai ser essa coluna onde está a nossa situação. Então eu vou dar um clique aqui na coluna, na letra E da coluna, ele selecionou a coluna toda, coluna E. Né? Então o intervalo é na coluna E, agora eu vou colocar um ponto e vírgula e ele já vai passar para o critério. Qual é o critério que eu quero definir? É os que já estão pagos. Né? Então nós vamos abrir aqui uma aspas e vou escrever pago. Eu quero saber somente o total que já foi recebido, o total que já foi pago. Cuidado para não escrever errado, para não colocar nenhuma letrinha, nenhum acento faltando, porque ele vai procurar exatamente a palavra que você está especificando aqui. E vou fechar aspas, eu coloco entre aspas porque é um texto. Para o Excel, diferenciar um texto de um número, de um valor, dentro de uma função, nós colocamos o texto, a gente coloca entre aspas, tá? Então o que nós estamos fazendo aqui? Ó, o intervalo é na coluna E. Nessa coluna ele vai procurar todas as células que tenham o conteúdo escrito pago, ponto e vírgula, e aí qual é a soma de intervalo? Então ele vai pegar aqui nessa coluna, onde está pago, ele vai somar
Quais valores? Qual o intervalo onde temos os valores? Aqui é a coluna do valor faturado. Então, aqui no intervalo de soma, você seleciona a coluna dos valores faturados. Deixa eu dar um clique aqui na letra D. Então, ó, o intervalo da soma é a coluna D. Já falamos onde vai pesquisar, o que é para pesquisar, qual o critério e o que é para somar. Agora eu fecho parênteses e dou um Enter. Então, desses 311.504, 162.519 nós já recebemos. Então falta quanto para a gente receber? Eu poderia até pegar, ó, igual, aí eu clico no valor total, menos, aí eu clico no valor que já está pago, ele já vai me mostrar que ainda tem pendente 148.985, tá bom? Olha só, já é uma maneira de você identificar o que está pendente, mas nós podemos definir a soma C, né, com o critério de análise pendente, que é o que nós vamos fazer, ó, igual, soma C, para definir um critério, abriu parênteses, aqui na sintaxe, ó, da nossa função soma C, ele vai pedir primeiro de tudo o quê? O intervalo, né? O intervalo de onde está a palavra pendente, no intervalo da situação. Clica na coluna E para selecionar a coluna toda do intervalo, ponto e vírgula, qual é o critério? Perdão. Qual o critério agora que nós vamos procurar? Os pedidos que estão pendentes. Abre aspas, porque é um texto, né, que nós vamos informar para ele buscar pendente. Fechei aspas, ponto e vírgula, o intervalo de soma. Ele vai procurar na coluna da situação, onde tem pendente, e vai somar os valores que está na coluna do valor faturado. Então, seleciona a coluna do valor faturado, que é o intervalo de soma, fechou parênteses, Enter. Ó, olha só que interessante, ó, 148.985. Vou até apagar esse aqui. E olha, a planilha ela está automatizada. Se, por exemplo, esse pedido de 51 mil aqui do Fabrício, que é o pedido número 161, se a qualquer momento a gente receber, nós vamos mudar aqui para pago. E observe que quando eu mudo para pago, ele já alterou o valor total, aumentou os pedidos que já estão pagos e diminuiu os pedidos que estão pendentes, né? Ah, mas aqui digamos que não, esse pedido de baixo da Gabriela, por engano, foi colocado pago, nós vamos mudar para pendente. Ó. Então, pendente, aí a planilha já está automatizada. O que nós fizemos aqui, então? Utilizamos a função soma para identificar o valor total faturado, né? Somou e deu um valor total. Utilizamos a soma C para identificar os pedidos que já foram pagos e somar os pedidos que já foram pagos. E utilizamos também a função soma C para somar os pedidos que ainda estão pendentes. Correto? Agora vamos para o nosso terceiro exemplo, para a nossa próxima guia, onde eu vou mostrar para você a diferença entre soma C e soma Cs. Olá! Cliquei aqui no Soma Cs, olha só que interessante. Nós temos aqui um relatório das vendas do mês de julho, olha só que relatório robusto, grande, com muitos lançamentos, né, os vendedores, olha só, demorou para chegar embaixo, 242 linhas de informações, Ctrl Home para ir para o início, e olha só, o que eu preciso aqui? Além do total faturado, observa aqui, o total faturado, a qualquer momento a gente pode somar, não é? Então, ó, igual, soma, abriu parênteses, e vou clicar aqui na coluna, selecionar a coluna onde estão os valores dos pedidos, né? E fechei o parênteses. Agora eu dei um Enter. O valor total faturado neste relatório é 16.975, correto? 16.975. Agora, e se eu quiser, aqui no total faturado, somente por um produto específico? Por exemplo, eu quero o total faturado dos pendrives, somando todos os pedidos onde foram vendidos apenas pendrives, quanto que vai dar de vendas com pendrives? Né? Então vamos fazer essa análise? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Além disso, eu quero também identificar o pedido na região, por região. Nós temos a região norte, leste, norte, sul, leste, oeste, né? Então eu quero um pedido de pendrive, o total vendido de pendrive na região sul pelo vendedor Luiz Otávio. Olha só, nós temos aqui 3 critérios de análise: produto, região e vendedor. E eu quero que ele me some de todos esses pedidos
somente o total vendido de pendrive na região sul pelo vendedor Luiz Otávio. Então nós temos 3 critérios. E para utilizar a soma, né, por critérios, o que nós vamos fazer? Igual, cliquei na célula ESC. Cliquei na célula onde eu quero que apareça o valor total faturado. E vamos lá. Igual, soma Cs, porque são mais de um critério, são 3 critérios, então a soma C é no plural. Se fosse somente um critério, soma C. Tá? Mas como são 3, soma Cs. Abriu parênteses. Intervalo de soma. O que é para somar? A coluna onde estão os preços. Então vou dar um clique aqui ó, na coluna D, vou selecionar toda a coluna D, ó, até na última linha que tiver lá embaixo, ó, porque depois você pode ir inserindo novos pedidos, lançando novos pedidos, e ele vai somando e atualizando automaticamente. Tá? Então o intervalo de soma é a coluna dos preços, ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critério 1? Olha só, é o intervalo de soma. Agora o primeiro critério. Qual é o primeiro critério nosso? Produto. Então qual é o intervalo de critério? É a coluna dos produtos. Então eu vou dar um clique aqui na coluna C, que é a coluna dos produtos. Esse é o meu intervalo de critérios. Qual é o critério que eu quero que ele pesquise aqui? Ponto e vírgula. Critério número 1, então, os pendrives. Então eu vou dar um clique nessa célula G5, ó, coluna G, na linha número 5, né? Então, o que tiver, o produto que tiver aqui, ele vai somar, tá? Intervalo de critérios 1 é o pendrive. Agora, ponto e vírgula, intervalo de critério 2. Qual é o segundo critério meu? Região. Uma coisa. Tá vendo que aqui nós estamos estruturando a nossa função, soma Cs, só que está chegando aqui no final, e acredito que quando chegar aqui ele vai pular uma linha, né? Então ele vai dar uma quebrada nessa fórmula, porque não está cabendo tudo aqui. Mas você pode acompanhar, para não perder a linha de raciocínio, você pode acompanhar por aqui, ó, pela barra de fórmulas, que é essa linha branca aqui em cima, onde ó, tudo que eu estou colocando, ó, vou colocar aqui, ó, S, 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 tá vendo? Quando ele já pulou aqui embaixo, mas aqui continua, tá vendo só? Então deixa eu voltar apagando, porque senão vai dar errado esse monte de S. Então o que eu já fiz aqui? Você pode observar tanto aqui por cima quanto por aqui, tá? Nós já aqui definimos o intervalo de soma, que é a coluna D, onde estão os valores, o intervalo do critério 1, que é a coluna onde estão os produtos, já definimos também o critério número 1, que é o pendrive. Agora, eu quero definir o segundo critério, que é o quê? Região. Então, o intervalo de critério 2 é a coluna onde estão as regiões. Então, eu vou selecionar essa coluna. Eu vou dar um clique aqui na coluna E, selecionou a coluna toda, né? Esse é o intervalo de critério, é aqui que ele vai buscar. Ponto e vírgula, qual é o critério número 2? É a região. E qual região especificamente? A região sul. Então vou dar um clique aqui nessa célula onde nós temos a região sul, que é o critério número 2. Ponto e vírgula. Olha só como que agora já está pedindo o intervalo de critério 3. E nós temos o terceiro critério, que é o vendedor. Então onde ele vai buscar o nome dos vendedores? Que é no intervalo da coluna dos vendedores. Então, o intervalo de critério 3 é a coluna do vendedor. Então, você clica aqui na coluna B, já selecionou, ponto e vírgula, aí você vai definir qual é o terceiro critério, que é o nome dos vendedores, mas qual vendedor? Esse aqui é o Luiz Otávio. Então clica aqui no Luiz Otávio e nós já definimos o intervalo de critério 3. Observe que tem intervalo de critério 4, 5, você poderia definir mais critérios ainda, mas aqui já está bom. Produto, região e vendedor. Deixa eu fechar o parênteses para encerrar a nossa função soma Cs e agora eu vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, ele já vai mostrar para mim o valor total faturado de pendrive na região sul pelo vendedor Luiz Otávio, R$ 351. Isso no mesmo produto, mesma região, só que outro vendedor, a Lídia já faturou R$ 54. E o Éricles, R$ 108. Agora eu gosto, né, de ver para crer. Desculpa o trocadilho. Eu gosto, né, de tirar as provas. Porque aqui eu tenho o valor total faturado. Agora eu vou fazer um filtro. Vou colocar um filtro aqui para ver se realmente está correto.
Vamos, como que a gente faz para colocar um filtro de forma prática? Ó, vou dar um clique aqui na célula onde está o vendedor. Ctrl, Shift e L de lápis. Ctrl, Shift, L no teclado, ele já adiciona o filtro. Tá vendo esses botõezinhos que apareceram? Ctrl, Shift, L novamente, tirou o filtro. Ctrl, Shift, L, trouxe o filtro. Então vamos filtrar para ele mostrar somente o pendrive, para comparar, né, a região sul e o Héricles. Para comparar, só que vai dar um problema. Eu quero que ele atualize o valor aqui. Só que quando você pegar e utilizar o filtro, vamos selecionar só os pendrives, ó, produto, pendrive, ó. Vou desabilitar aqui o selecionar tudo, vou pegar o pendrive e vou dar um OK. Observe que ele já está mostrando somente as vendas de pendrive, só que o valor não alterou. Ele ainda está com o valor total. Que eu gostaria que ele fosse atualizando. Conforme você vai filtrando, ele vai modificando somando os valores que estão aparecendo através do filtro. É possível? É possível. A função soma? Não. É outra função. Deixa eu habilitar tudo aqui novamente. E vamos aproveitar para conhecer a função subtotal. Então eu vou dar um delete aqui. Ó. Aqui eu estou utilizando a função soma, né? Soma. E a função soma ele vai somente somar tudo. Se eu quero que ele atualize o total faturado de acordo com o filtro selecionado, então eu vou dar um delete aqui e vou utilizar a função igual subtotal. Coloquei subtotal, aí eu abro parênteses e eu quero o quê? Eu quero que ele faça uma soma. A soma aqui nessa lista de opções aqui de subtotais, eu tenho aqui o número 9, que é a soma. Ou você aperta o número 9, né? Ou você vem aqui no número 9 e dá 2 cliques, 1, 2. Aí o número da função é o 9, que é para somar, ponto e vírgula, qual é a referência? A coluna dos valores. Então você vai selecionar aqui a coluna dos valores, e agora eu vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Será que funcionou? O valor total faturado é 16.975, agora eu quero que ele me dê a venda, o valor total faturado de pendrive. Então eu vou aqui selecionar tudo, selecionar pendrive, 16.975, ok? De pendrive, o valor total faturado é 3.240, mas eu quero o valor total dos pendrive, aqui está de todas as regiões e de todos os vendedores. Eu quero da região sul. Então, na região sul, vem aqui, vamos filtrar, desabilitei o selecionar tudo, vou pegar região sul e vou dar um OK. Aí observe que já baixou o total para 513, que é o total de pendrive faturado na região sul. Mas eu quero o total faturado apenas do vendedor Héricles, para ver se vai dar 108. Então vem aqui em vendedor e vou habilitar o filtro aqui do Héricles. Selecionei Héricles, OK. E aí deu 108. Foram 1, 2, 3, 4 pedidos de pendrives na região sul e cada pendrive é R$27, dá um total de R$108. Ah, e o Luiz Otávio? Luiz Otávio, então a gente muda aqui para Luiz Otávio. Ok, 351, 351. Tá vendo? Tá vendo como que nós já temos agora uma certa versatilidade? Você consegue manipular as informações, gerenciar essas informações de forma que você pode apresentar os resultados da melhor forma possível. Mas eu não quero de pendrive, eu quero o total faturado pelo Luiz Otávio de teclado, teclado 810, mouse 865, né, e o pendrive 351. Isso na região sul. E na região oeste? Região oeste 432. E é isso, né? Soma C e soma Cs. E se você gostou, comenta aqui embaixo, você já conhecia esses recursos? Já sabia utilizar a função soma C, soma Cs, além da função soma? Comenta aqui embaixo se você já conhecia e em que ela pode te ajudar no seu cotidiano. E cabe lembrar novamente que se você estava pesquisando sobre o Excel, chegou aqui em nosso canal e assistiu esse vídeo, aproveita para se inscrever em nosso canal, clica no sininho e não esquece de dar aquele like, aquela curtida, para que a gente possa distribuir esse conteúdo gratuito para mais e mais pessoas. Porque dividindo o conhecimento a gente multiplica.